concluir o estudo da relatividade, a gente vê nessa partezinha final o princípio da equivalência. Acompanhem comigo. O princípio da equivalência, ele diz respeito a uma situação que eu quero fazer uma relação entre energia e massa de um corpo. O que a gente pode fazer para tentar entender essa relação entre massa e energia é pegar um exemplo específico. Eu vou pegar um exemplo no qual eu tenho um foguete viajando no espaço longe da influência da gravidade. Então esse foguete ele vai viajar longe de uma estrela, longe de um satélite, longe de um asteroide, longe de um planeta. E esse foguete ele vai ligar os motores dele. Então ele vai viajar com uma certa aceleração. Nesse caso daqui, vamos pensar em que o meu foguete está com os motores desligados e o astronauta pega uma bolinha e simplesmente solta. Se não existe gravidade e o foguete está parado, a bolinha ficaria parada no mesmo local. Simplesmente porque o astronauta só largou a bolinha. Agora, a partir do momento em que eu ligar os motores desse foguete, o foguete se move. Mas o astronauta e a bolinha continuam em repouso. Então, nesse caso daqui, o que o astronauta acaba percebendo é que essa bolinha e ele próprio estão se aproximando da base do meu foguete como representado aqui do lado. Para o astronauta, é como se houvesse uma aceleração da gravidade, a mesma que eu tenho na Terra puxando os corpos em direção ao solo. Isso é o que o astronauta vê, que essa bolinha vai em direção à base da astronave. Isso porque a astronave tem aceleração. Isso é o que acontece se eu estou levando em conta essa bolinha que o astronauta simplesmente solta ela. Agora eu vou alterar um pouco esse exemplo. Eu vou pegar uma situação para a qual ainda eu tenho uma nave andando nesse referencial, onde está livre da influência da gravidade, só que o astronauta agora, ao invés de simplesmente soltar a bolinha, o astronauta vai lançar a bolinha. Ele vai lançar a bolinha no meu referencial para a direita. Quando ele lançar essa bolinha para a direita, o que vai acontecer? Bom, essa bolinha ela vai se deslocar para a direita, enquanto o foguete acelera para cima. O que o astronauta acaba percebendo é que ele está fazendo uma força sobre a bolinha, aplicando, dando a bolinha uma velocidade para a direita, mas a bolinha ela também se aproxima da base do foguete. A trajetória que ele vê é uma trajetória como sendo um pedaço de uma parábola. Da mesma forma que ele veria se ele pegasse e jogasse uma bolinha na superfície da Terra, na qual eu tenho uma velocidade para a bolinha e eu tenho também a gravidade agindo sobre a bolinha de forma perpendicular à velocidade inicial que eu dei. O que a gente consegue perceber para essa situação daqui é que o astronauta ele vai acabar observando esse fenômeno e atribuindo esse fenômeno à aceleração da espaçonave. Se a gente substituir a bolinha por um feixe de luz, é de se esperar que se veja a mesma situação. É de se esperar que se veja esse feixe de luz viajando para a direita enquanto a nave acelera para cima. No referencial do astronauta, é de se esperar que ele veja uma trajetória para o feixe de luz como esse pedaço de parábola mostrado. O astronauta atribuiria esse comportamento da luz à aceleração da astronave, assim como acontece com a aceleração da gravidade na superfície da Terra para a bolinha, mas se eu estiver comparando simplesmente um feixe de luz na superfície do planeta, como que eu teria que fazer essa interpretação? Já que eu não tenho a aceleração da espaçonave, eu tenho simplesmente a aceleração da gravidade. Aí é que entra o princípio da equivalência. O que a gente tem para o princípio da equivalência é exatamente ver essa influência da luz com a gravidade. A luz vai ser defletida por uma aceleração, assim como ela seria pela gravidade. Newton diz que, para essa parte daqui, envolvendo a bolinha, eu tenho que a gravidade é uma interação entre massas. Então a bolinha é puxada em direção ao solo por causa da interação da bolinha com o planeta. Mas a luz não tem massa. Então a luz não deveria ser puxada em direção ao planeta da mesma forma que a bolinha. Agora, por outro lado, o que Einstein diz é que existe uma relação aqui entre massa e energia, uma equivalência entre essas duas grandezas, de tal forma que a gravidade vai interagir com a energia que a luz tem.
E como massa e energia são equivalentes, eu acabo tendo essa mesma influência que a bolinha sofre em relação à trajetória dela, a luz sofrendo. Nessa parte daqui a gente tem uma das equações que é a mais conhecida dentro da física, em que a energia é dada pelo produto da massa pelo valor da velocidade da luz ao quadrado, E igual a mc ao quadrado. Essa parte conclui o que a gente precisava ver a respeito de relatividade.